há revoluções que foram ou que vão sendo boas para este tema da natureza, e há revoluções que destruíram e continuam ainda a destruir. A Revolução Industrial como um dos grandes picos onde começou a degradação da natureza e o afastamento da natureza às pessoas começarem a sair da terra e aos ciclos da terra e moverem-se para as cidades, para os serviços e deixarem de trabalhar a terra. A maior revolução do passado em relação à natureza foi precisamente a Revolução dos Escravos, em 1974. O regime do Estado Novo não possibilitou o desenvolvimento ambiental em Portugal, tal como não garantiu de forma efetiva a preocupação ambiental que hoje é o foco de atenção de muitos portugueses e partidos políticos. A revolução que eu sinto que é, de certa forma, mais recente e que é positiva é toda esta consciência, esta revolução de consciência, no sentido de podermos olhar para a natureza e perceber o que já foi feito. Apesar de terem existido associações da defesa e da proteção da natureza do país, como por exemplo a LPN, que era a Liga para a Proteção da Natureza, fundada em 1948, durante a época salazarista, esta consciência ambiental não era de facto uma das prioridades do governo. Os problemas ambientais eram politicamente inconvenientes para o país, visto que mostravam as partes mais negativas relativamente a Portugal. O mundo rural aparecia nas televisões como um fator positivo, sinal de harmonia e da boa qualidade natural e moral de Portugal. O primeiro momento em que se confrontaram processos sociais, políticas de desenvolvimento e questões ambientais foram as cheias de 1967, também consideradas como um evento charneira das políticas ambientais de Portugal. A instauração destas políticas ambientais foram extremamente necessárias para o surgimento desta consciência ambiental. Se lhe podemos chamar esta revolução da sustentabilidade, que naturalmente tem dois polos, muitas vezes o próprio consumismo e todo o mercado acaba por nos levar a um lugar que não está ligado de todo com a sustentabilidade, mas existe, sem dúvida, um grande esforço já por uma cada vez maior parte das pessoas no sentido de trazer maior sustentabilidade, e mesmo não estando num contacto tão direto com a natureza, poder ajudar a apoiar a terra, que é onde todos nós vivemos, porque todos nós, na verdade, somos natureza. O aspecto mais significativo que a Revolução dos Escravos veio a introduzir foi a consagração no artigo 66 do direito fundamental ao ambiente, na Constituição da República Portuguesa, definindo deveres do Estado em termos da proteção ambiental e, como consequência, um vasto conjunto de iniciativas de caráter institucional que levaram então ao surgimento de uma estrutura na administração pública dirigida para a execução de uma política ambiental. Então, se estamos a cuidar do tipo de produtos que nós usamos, com que limpamos a nossa casa, com que tomamos banho, o tipo de comida que nós comemos, a quantidade de plástico que nós usamos, já estamos a ser parte dessa natureza. Após o 25 de Abril, nas décadas seguintes, Portugal continuou e ainda continua a ser um país que enfrenta vários desafios relativamente à questão ambiental, incluindo questões como a desflorestação, a poluição e a gestão da água. Assim, a Revolução dos Escravos desencadeou muitas mudanças importantes, mas a evolução das políticas ambientais e na relação com a natureza é ainda um processo contínuo. Após esta importantíssima revolução, Portugal vivenciou efetivamente mudanças profundas, porém continua a sofrer dos mesmos vícios que sofria há 50 anos atrás e, infelizmente, alguns problemas estruturais mantêm-se. O nosso país limitou-se à enunciação das políticas e a concretização e o cumprimento destas foi-se arrastando ao longo do tempo e muitas destas políticas nunca foram cumpridas.
perceber que somos parte da natureza, mas também aprender que regenerar a natureza é também deixá-la em paz. É não colocar tanto a mão humana, ou pelo menos a mão da mentalidade humana, de controlar e deixar que seja a natureza a poder exercer a sua própria natureza. É essencial uma evolução no padrão de comportamento da sociedade, visto que não importa e não vale de nada existir um quadro político institucional bom se a sociedade for muito desinformada e desmotivada. Respeitar que o fogo tem o seu papel dentro dos seus limites e desde que não seja pela mão humana. Que as chuvas têm o seu papel e que todas as estações têm o seu papel e tudo aquilo que acontece na natureza pela natureza tem o seu papel. E também é necessário uma revolução nas políticas públicas, claramente, e nos sistemas de produção e consumo.